Então, gente, voltando aqui, ele começa a falar: o predicado é a informação que se dá sobre o sujeito. Ao identificar o sujeito da oração, todo o resto faz parte do predicado. Então, você fala assim: a Ana acabou de chegar. Quem acabou de chegar? É a Ana. Então, a Ana é o sujeito. Acabou de chegar é o predicado. Depois a gente chega aqui em predicação verbal e a gente traz alguns tipos de predicados. Nós temos o predicado, a predicação verbal, no caso, dos verbos intransitivos, temos verbos chamados transitivos, que são diretos ou diretos e indiretos, tá? Então, é tudo muito importante aí. Quando eu falo, por exemplo, verbos intransitivos não necessitam de complemento, pois têm sentido completo. O que ele quer dizer aí, gente? Quando eu falo de verbo intransitivo, não necessita de complemento porque ele tem sentido completo, é porque ele não vai precisar obrigatoriamente de um complemento. Então, na maioria das gramáticas, nós não teremos nenhum tipo de complementação. Então, quando eu falo, por exemplo, ela chegou, não preciso dizer com quem, que horas, tá? Eles dormiram. Não preciso dizer quem estava quando ele dormiu, quando eles dormiram, o horário que foi. Então, você consegue entender que esses verbos eles já têm um sentido completo. Ela casou. Ele morreu. Então, tem esse sentido já completo. Eu consigo ter um entendimento para aquela pessoa que vai receber. Quando eu falo sobre verbo transitivo, todo verbo transitivo ele já vai precisar de um complemento, de uma complementação, diferente dos verbos intransitivos. Então, por exemplo, aqui nós temos alguns. Quando ele fala acordei, eu cheguei, eu dormi, ele morreu. Você sabe que é verbo intransitivo. Já tem um sentido completo. Observem o outro. O velhinho morreu ontem. Aqui ele coloca um ontem, que é uma ideia de tempo. Ontem, tá? Então, é uma ideia do tempo em que ele morreu. O velhinho morreu ontem, o tempo que ele morreu. Então, esse morrer aí vai trazer um verbo também que é intransitivo. Não vai necessitar de complemento. Percebam agora. Vou preparar o jantar. Aqui nós temos o vou preparar, que é a locução verbal. Só que vou preparar o quê? Então, o que vai ser preparado aí? O jantar. Então, esse jantar é um chamado complemento. Esse o jantar é chamado de um objeto. Então, quando a gente tem vou preparar, quem prepara, prepara algo, prepara alguma coisa. Então, você sabe que isso aqui que eu estou marcando é chamado de VTD. E o que eu estou marcando agora, que é o jantar, é o chamado objeto direto. Quem prepara, prepara alguma coisa. Quando eu faço essa pergunta, eu preciso de alguma preposição? Não. Ali eu só tenho um artigo. Então, como eu só tenho esse ozinho aqui do artigo, eu só vou ter um objeto chamado direto. Então, antes, um verbo transitivo direto e depois um objeto direto. Reparem, o velhinho contou uma história. O velhinho. Você tem o quê? Sujeito simples. Quem conta, conta alguma coisa. Então, contou o quê? Uma história. Contar é verbo transitivo direto e uma história é objeto direto. Aquele uma ali é preposição? Não. Aquele uma, nós temos que é um artigo. Então, quem conta, conta o quê? Conta alguma coisa. Então, a gente tem a mesma situação no que vai acontecer nessa anterior. Já na parte aí dos verbos de ligação, eles já são diferentes, né? Os verbos de ligação não vão indicar uma ação, mas sim uma forma de estado. Então, esse estado permanente, esse estado contínuo, né? Esse estado passageiro. Então, um sentido ali do estado, quando eu falo. Esta matéria é extensa. O estudante está com atenção. A menina está triste. Este garoto parece feliz. Então, tudo representa ali um estado. Então, é uma ligação, ele não vai indicar uma ação. Então, você tem os chamados verbos de ligação. Aí a gente tem vários verbos de ligação que são muito utilizados, né? Temos o ser, o estar, aparecer, permanecer, ficar, continuar, tornar-se, virar. Tudo vai precisar ali realmente de um entendimento no contexto. Então, a gente não pode falar sempre que aquele verbo exatamente será sempre de ligação. Então, tudo realmente vai depender do contexto. Quando eu coloco o predicativo do sujeito e do objeto, já são complementos que vão informar algo ou atribuir uma característica
a respeito tanto do sujeito ou do objeto. Esse complemento pode surgir ou não, um verbo junto de um verbo de ligação, né? Então, se eu falo esta matéria é extensa, eu vou marcar para vocês. Então, esta matéria é chamado de sujeito. Então, aqui eu tenho o sujeito. O temos aqui é o verbo de ligação. O extensa, o que é extensa? É a matéria. Então, se é a matéria, eu tenho justamente aqui um predicativo do sujeito. É a qualidade da matéria ser extensa. O estudante está com atenção. O estudante é o sujeito. O está é o verbo de ligação. E com atenção, quem está com atenção? O estudante. Então, ali eu tenho um predicativo do sujeito. Então, percebam que eu vou trazer a qualificação, essa ideia da característica a respeito do sujeito ou do objeto, a depender do contexto. Reparem aqui. O rapaz brigou e deixou a namorada infeliz. O rapaz brigou e deixou a namorada infeliz. Quem está infeliz aqui? É o rapaz que brigou ou a namorada que ficou infeliz? Então, justamente a namorada que se encontra infeliz. Então, se eu tenho aqui o deixar alguém infeliz, eu vou ter que aqui a namorada vai ser o meu objeto. E esse infeliz aqui é o predicativo do objeto, ou seja, é a qualidade, esse infeliz é a qualidade de como a garota, de como essa namorada se encontra, de como ela está. Não quer dizer que ela vai ficar ou vai estar sempre infeliz, mas ele deixou assim, né? Então, você tem todo esse resultado, tá ok? Quando a gente começa a ver os termos integrantes da oração, né? Então, a gente tem os complementos verbais, que eu estava falando para vocês, que vão ser subdivididos em transitivos diretos, indiretos e os VTDIs, que são chamados bitransitivos. Então, os transitivos diretos, eles vão exigir um complemento que é chamado de objeto direto, como temos aqui, e ele não vai exigir uma preposição. Então, não tem uma preposição, tá? Essa preposição não é obrigatória. Quando eu penso em transitivo indireto, eu tenho o chamado objeto indireto, em que a preposição ela é totalmente obrigatória. E quando eu falo de VTDI, que são chamados transitivos diretos e indiretos, eu preciso aí de dois complementos. Se é direto, é sem preposição. E se é indireto, é com preposição. Então, eu tenho aí o objeto direto e o indireto. Observe aqui algumas. Ganhei flores, preciso de um bom café e ganhei flores do João. Se eu ganhei flores, como é que eu vou fazer essa pergunta? Quem ganha, ganha o quê? Está ganhando o quê? Alguma coisa. Então, foram as flores. Ganhei, verbo transitivo direto. E o que ganhei? Flores. Então, aqui eu tenho o objeto direto. Preciso de um bom café. Preciso de quê? De um bom café. Então, preciso, VTD. Preciso, VTI, verbo transitivo indireto. De um bom café, objeto indireto. E por que indireto? Porque aqui eu tenho a preposição obrigatória. Preciso de quê? De um bom café. Então, tenho verbo transitivo indireto. De um bom café, objeto indireto. Ganhei flores do João. Ganhei o quê? Flores. Mas eu ganhei de alguém, do João. Então, objeto direto e indireto. Percebam que nós temos aí todas essas relações. Quando a gente vai pensar em complemento nominal, gente, é justamente aí o termo utilizado para completar o sentido de um nome. Então, eu tenho substantivo, adjetivo ou advérbio. Vou falar para vocês na próxima.